No momento das comissões, hoje nós vamos conversar com a Carol Lagoa e com a Camila Stewart, que são presidente e vice-presidente da Comissão de Lei de Proteção de Dados, Geral de Dados. É algo recente, importante, que é o reflexo de uma tecnologia que instaurou hoje na sociedade mundial, e o Brasil seguindo a União Europeia, a legislação americana, ela vai no mesmo sentido. Então, tem questões muito importantes que a gente vai conversar aqui sobre vazamento de dados, eleições e tudo mais. Os dados são importantíssimos, valem ouro. Isso são matérias que vão ser base do futuro para o futuro. Carol, primeiramente, prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Carol, o que a comissão, por que se montou essa comissão? O que vocês estavam idealizando com isso? A quem vocês querem atingir? Vamos lá. Primeiramente, nunca se falou tanto em dados pessoais, né? E quando a gente fala em dados pessoais, até a ideia da comissão é com que a gente possa mostrar que nós somos os nossos dados. Então, toda vez que a pessoa vai lá na farmácia ou num supermercado e dá o CPF dela, de fato, ela não está ganhando só o desconto do dia, né? Naquele momento, quem está sendo o produto é ela. Todos esses rastros que a gente vai deixando ali, né? Quando a gente dá um CPF, quando a gente dá um telefone, eles constroem o nosso perfil, nosso padrão de comportamento. Então, posso dizer que a ideia da comissão é exatamente trazer mais advogados para atuarem na área, mas também falar de uma forma que todo mundo possa entender, que não se faz privacidade sozinho. Proteção, privacidade e segurança da informação é algo que, com essa transformação digital e agora no pós-pandemia, todo mundo vai ter que se preocupar muito mais. Eu vou perguntar para a Camila. Camila, o advogado, tudo que é novo causa estranheza. Desde o marco regulatório da internet, que tem 7, 8 anos, e todo mundo olhava com, ok, está lá. E é um mundo a par do que o direito. Hoje, o direito está inserido no direito digital. Tudo é regulado. Então, eu pergunto a você, com base nessa gama toda que existe dentro do direito digital, a lei de proteção de dados, como que é uma forma, o que você vislumbra para o advogado possa militar nessa área, que ele possa ter uma retribuição e uma contribuição à sociedade? Primeiramente, obrigada, é um prazer estar aqui falando de direito digital, falando em nome da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Esse é um dos objetivos da comissão para esse ano, né, de levar essa questão do digital para todas as outras áreas, não é, do direito, para desmistificar esse medo que muitos advogados ainda têm, esse receio. Então, a gente quer realmente mostrar que é um caminho que não tem volta, né? Então, o direito digital, na verdade, quando eu falo que eu sou uma advogada de direito digital e as pessoas perguntam especificamente o que é até um pouco complicado você conseguir em poucas palavras dizer o que é o direito digital, né? Porque, na verdade, não é como um direito tributário, por exemplo. Ele é um direito que abarca todos os outros ramos do direito, né? Então, o objetivo da comissão, um dos objetivos da comissão é também trazer os advogados, cada um na sua expertise, para a gente poder, né, promover esse debate, fomentar esse debate entre, fazendo a conexão, né, do direito digital com os outros ramos. Até falando disso, a proteção dos dados dos seus clientes é uma coisa muito importante, onde, embora o processo é público, mas a exposição dos dados hoje, ela atinge, dependendo do que for o processo, se for um crédito, por exemplo, empresas podem ir atrás e quererem comprar e até perturbar o cliente. A gente precisa tomar conta os dados que lá compõem nas procurações, enfim, na vida do dia a dia do advogado, isso é importantíssimo. Mas eu acho que é muito maior, né? Não, existe esse mito do eu não posso pegar mais dados de ninguém. Não é bem isso. Os dados continuam sendo coletados, né? É importante isso, tanto pela farmácia quanto pelas administradoras financeiras, enfim, a coleta de dados pelo próprio judiciário continua existindo. Isso não tem como frear isso. Eu não vou mais dar meu CPF nunca mais na vida. Não é isso. Mas é como isso é tratado. Exatamente. Vocês podem até falar melhor do que eu, mas, por exemplo, quando você vai na farmácia, o exemplo que a Carol deu, quando eu coloco o CPF, se você estiver periodicamente comprando remédio contra a diabetes,
teu plano de saúde vai aumentar. Exatamente. É o que eu falo. A gente costuma dar esse exemplo da farmácia porque, por coincidência ou não, toda vez que eu vou na farmácia, uma vez por semana, aparece lá o remédio que eu pingo no nariz da minha filha, falando para que todo mundo entenda Sim. como desconto da semana. E não é que a farmácia é legal comigo. Eles já sabem que a minha filha consome aquilo. E tudo bem, para mim é ótimo, porque eu sou esquecida, mas a farmácia tem que falar para mim o porquê ela está coletando esses dados, como eles vão ser usados. E o que eu gosto de falar é que essa lei, ela é uma lei que a gente costuma falar que o princípio básico da Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei minimalista. Então, assim, colete apenas os dados que você vai precisar. Se eu vou fazer ingressar numa Wi-Fi de um posto de gasolina, ele pergunta meu nome, meu endereço, minha data de nascimento, quantos filhos eu tenho e minha cor preferida. Não. Para que você está querendo saber tudo isso? Eventualmente, se ele perguntar que carro eu tenho, a gente já pode até tentar entender, né? Então, a gente faz assim, as empresas precisam ganhar dinheiro. E esse dinheiro, ele vem através do que a gente consome. E não tem problema nenhum, né, Carlos? Desde que a gente saiba que os nossos dados estão sendo coletados para essa finalidade. Exatamente. Uma das palavras-chave da LGPD, que aparece 37 vezes na lei, é a palavrinha consentimento. Então, daí parte todas as outras premissas. Partindo do exemplo da farmácia, que é um exemplo muito clássico. Para todo mundo entender. Então, a farmácia nunca mais vai poder pegar o seu CPF? Pode. A farmácia pode fazer esse perfilamento de consumo, que pode ser interessante para mim, para a Carol, enfim, que ela forneça, que ela direcione produtos, que ela forneça descontos, ok. O que ela não pode, por exemplo, é condicionar um determinado desconto ao condicionamento dos meus dados. Ela não pode fazer essa barganha. Inclusive, existe, além da lei federal, existe uma lei estadual. Nós, São Paulo, temos uma lei estadual proibindo isso terminantemente, e as farmácias não cumprem. Então, a partir do momento que eu falo, ok, pode pegar, vocês estão coletando esses dados e vão usar para isso, ok. Sim. O que é diferente dela passar esses meus dados e os últimos remédios que eu tomo há 20 anos para o meu plano de saúde. E é o que acontece porque há uma questão muito mais ampla que eu visualizo, que isso aqui é algo muito importante que a lei está trazendo, o papel que vocês vão desempenhar na comissão também, que é uma questão embrionária de questões importantíssimas que nas próximas gerações vai ser fulcral para isso, com questões éticas que a medicina pode trazer, e já tem desenvolvimento disso. A gente parece loucura, mas há 20 anos atrás ninguém imaginava falar no vídeo com outra pessoa. É a mesma coisa que eu vou falar isso sobre a questão da clonagem, que já tem. Quer dizer, parece assuntos de ficção científica, não. E esses dados estão acontecendo. Que você está falando, eles são tratados na lei como dados sensíveis. E são dados referentes, são dados como preferência religiosa, sexo e tal. Mas o que eu queria falar, para não deixar passar em branco, é que a comissão, a gente não quer só falar com o advogado, a gente quer falar para o advogado sobre a cultura da segurança da informação para os filhos deles. Perfeito. A gente quer trazer o pessoal para perto, a gente está desenvolvendo uma cartilha para facilitar, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente quer mostrar que realmente é uma nova área do direito, porque os nossos dados somos nós, né? Exatamente. Então, você estava comentando do plano de saúde, mas a gente tem, quando a gente baixa um aplicativo, é difícil a gente ler, né? Você está lá querendo baixar, concordo, aceito e tal. A gente tem casos de seguradoras que negaram a cobrir a pólice do sinistro, porque quando o cara deu lá o aceite, estava linkado com o Waze, com a localização, serviço de localização, e de fato a seguradora falou que naquela rodovia, quando teve o acidente, ele estava a 80 km por hora e era 60. Mas você é minha seguradora, eu não quero que você saiba onde eu estou. Não, mas a partir do momento que você clicou, ninguém lê, né? Então agora as empresas elas estão tendo que deixar mais claro porque ela está coletando nosso dado. Se a gente vai fazer um evento online, a gente tem que dizer para que está coletando dados, se depois eu vou compartilhar com o meu parceiro, ou se depois eu vou compartilhar com a minha agência de marketing para que ela possa trabalhar essa base. Então, podemos coletar, mas com uma finalidade específica. Outra uma questão que ela não vem com relação necessariamente aos dados, mas sim de uma maneira coercitiva. Tem um documentário no Netflix, é o Dilema das Redes.
dilema das redes, né? E a imposição que você acabou de falar, olha, a farmácia, de repente aparece, você fez uma consulta, às vezes você pensou em alguma coisa, então você tem uma perspectiva de você comprar, você seguir, isso aqui gera os seus dados vão embora de coisas que você não tem nem ideia do que você está fazendo. É como se fosse uma hipnose coletiva. Eles chamam isso de sermos manipulados a todo instante. A verdade é que né? Se a gente falar de um sapato vermelho, a hora que a gente sair daqui, provavelmente ou vai aparecer do nada um sapato vermelho pipocando no meu celular. E você coloca os seus dados, e aí depois você se arrepende, e aí ele me segue para a vida inteira. E te segue, até eu já nem calçar mais sapato. Exatamente. Então, questões muito importantes que essa lei traz, na verdade, eu costumo dizer que o direito é dinâmico, mas ele também é o resultado, a reflexão da sociedade. E a sociedade hoje é digital. O 5G vai acabar com várias arestas que existiam, um distanciamento que existia entre uma geração antiga que não usava celular e uma obrigatoriedade de usar celular. E nesse ato acontecem essas questões importantes. Então é algo que vem realmente ficar. Eu imagino que o direito e o operador do direito ele tem que estar ciente do que está acontecendo. E porque essa é a nova perspectiva mundial. Por exemplo, a eleição americana vazaram dados com relação do Facebook. Agora mesmo, semana passada, o vazamento de dados. O maior vazamento de dados do Brasil. Mas é importante você ter citado esse evento, porque realmente foi, né, todo mundo conhece o escândalo da Cambridge Analytica, que na verdade elegeu o Trump. Né? Então, como que as 3 maiores empresas hoje no mundo são empresas de dados? Então, aquele chavão, que já virou chavão, né? Data is the new oil, dados são o novo petróleo. Petróleo tem fim, né? Dados não, muito pelo contrário. Quanto mais a gente evoluir, mais dados se farão. A gente vive a sociedade da informação. Então, a gente tem a privacidade, que foi um conceito talhado lá atrás, né, desde a época das pedras, enfim, e a proteção de dados, ela é uma evolução da privacidade, porque a gente não se falava em dados, né? Dados não tinha valor. Pelo contrário, você tinha que expor os seus dados para atingir, hoje você tem que proteger. Exatamente, tanto que a nossa Constituição, ela vem protegendo a privacidade, mas no sentido de intimidade, de casa, de lar, de correspondência. Exatamente. Ainda não se alcançava essa questão da proteção de dados, que hoje é o que a gente precisa e que não tem na nossa Constituição. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe pela primeira vez o conceito, no Brasil, pela primeira vez, da autodeterminação informativa, que é o que a comissão também vai trabalhar muito em cima disso, que é o direito do cidadão determinar o que vai ser exposto ou não dele. Então, isso é um conceito extremamente importante, que não existe, a nossa Constituição não tem, e que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe como um dos fundamentos, que é importado, né, claro, do direito alemão. E quando tentou, só uma breve contextualização, o governo alemão tentou instituir um censo lá em 1983, e foi assim muito mal aceito pelo povo alemão, que disse: não, eu não vou responder nada, o governo não tem que se meter na minha vida, e a intenção era de se instituir políticas públicas por meio dos dados fornecidos nesse censo. Isso foi para a justiça, isso foi para o tribunal, e então lá no final se chegou à conclusão de que, de fato, o governo não poderia se intrometer dessa forma na vida das pessoas, e haveria ali uma linha tênue entre o que o governo poderia solicitar do cidadão e aquilo que o cidadão poderia negar de dar, e isso o tribunal chamou de autodeterminação. Perfeito. Informativa. O que a gente pode adequar às garantias individuais aqui que a Constituição traz. Exato, que é atrelado ao direito de personalidade. Muitas vezes um ponto importante, né? Porque o que o direito traz como garantia, desde Revolução Francesa, condensação de cartas de Nações Unidas, tudo é com relação à garantia individual, e as constituições seguiram.
Só que o direito não deixa de existir, e independe no mundo. A tua garantia individual, a tua liberdade e a tua proteção, ela não pode deixar, ela é algo inerente a um ser humano que vive em sociedade. Então o direito digital ele tem que absorver isso aí. Aí eu pergunto até para vocês, além do geral de dados, proteção de dados, é boa? Ela segue os preceitos das diretivas da União Europeia, segue as diretivas que a legislação americana também segue? São tendências mundiais ou elas pecam ainda? O Brasil já foi um país atrasado, né? Quando a gente fala no assunto de privacidade de dados. Já eram mais de 20 países cuidando, né? E eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito boa. As pessoas falam, vai atrasar o negócio. Não, é uma lei que vai trazer mais segurança. Eu acho que foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido, ainda que tardiamente. Na verdade, um dos últimos países da América do Sul a promover uma lei que tratasse efetivamente da proteção de dados. O nosso vizinho, a Argentina, por exemplo, já está anos-luz na frente, mas respondendo a sua pergunta, sim. Ela é uma filhinha da GDPR, né? Ela veio logo depois da GDPR, foram aí 10 anos de discussão até que realmente nós tivéssemos a LGPD, que na verdade eleva o Brasil a outros níveis, né? Nós perdemos diversos negócios por não ter uma política de proteção de dados. Então, os Estados Unidos, por exemplo, né, ele não tem uma única legislação, então se firmou um acordo com a União Europeia, depois esse acordo foi derrubado, enfim, essa bagunça toda, porque tem que se ter a certeza de que aquele país trata os dados na transferência de acordo com a legislação do país que tá transmitindo o dado. Perfeito. Inclusive, um advogado estava vendo um contrato, na verdade, e uma negociação, e a empresa me pediu um DPO. E eu confesso que eu olhei e falei, o que é isso? E aí, depois eu fui ver, e eu tinha uma necessidade, até como empresa contratante, de intermediação, e eu tinha que ter um DPO, a indicação de um DPO. E aí você começa a entender como o mundo está se transformando, e mesmo você sendo advogado e representante, você vai ter que trabalhar com pessoas, você vai conhecer da legislação para poder avalizar negociações. Mas, infelizmente, isso aí vai ficar para outros papos, porque o nosso tempo é extenso, é um campo vasto, é um campo que está se solidificando e não tem como mais retroagir. O mundo se move de maneira diferente do que as décadas que se passaram, os séculos que se passaram. E é muito importante o trabalho delas. Eu quero agradecer a presença delas, a palavra final, que vocês deem um recado para quem queira participar da comissão. Estão abertas, né? Os convites já estão aí, a gente tem um formulário que garante toda a privacidade do mundo. Nós só coletamos o estritamente necessário. Então, quem tiver interesse, venha. É muito legal falar de Lei Geral de Proteção de Dados, porque acho que ela é a única lei multidisciplinar ali. Então, é uma lei que fala, você faz os recursos humanos, falar com o marketing, com a tecnologia. Então, venham fazer parte, que a gente possa estar aqui passando mais conteúdo, porque pode ser, as pessoas falam, nossa, uma lei só para empresa grande? Não. Qualquer tamanho de empresa, todo mundo vai ter que se adequar, e aí a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigada pelo convite, Sérgio. Obrigado.